Para a mente humana, é incompreensível a continuidade absoluta do movimento. As leis de qualquer movimento só se tornam compreensíveis para o homem quando ele observa as unidades arbitrariamente separadas daquele movimento. Porém, ao mesmo tempo dessa divisão arbitrária do movimento contínuo em unidades descontínuas, decorre grande parte das ilusões humanas. É famoso o chamado sofisma dos antigos, que consiste em que Aquiles nunca vai conseguir alcançar a tartaruga que caminha na sua frente, apesar de Aquiles caminhar 10 vezes mais depressa do que a tartaruga. Assim que Aquiles percorrer a distância que o separa da tartaruga, ela já terá se adiantado 1/10 daquela distância. Aquiles vai percorrer essa distância, mas a tartaruga terá se adiantado a 100ª parte dela. E assim por diante, ao infinito. Esse problema parecia insolúvel para os antigos. O absurdo da conclusão de que Aquiles nunca vai alcançar a tartaruga decorria apenas de que se admitiam unidades de movimento separadas de forma arbitrária, ao passo que o movimento de Aquiles e também o da tartaruga se realizavam de modo contínuo, tomando unidades de movimento cada vez menores. Nós apenas nos aproximamos da solução do problema, mas jamais a alcançaremos. Só admitindo uma grandeza infinitesimal e sua progressão ascendente até 1/10 e fazendo a soma em progressão geométrica, alcançaremos a solução da questão. Um novo ramo da matemática, que descobriu a arte de operar com grandezas infinitesimais e com outras questões mais complexas do movimento, fornece agora as respostas a problemas que pareciam insolúveis. Esse novo ramo da matemática, desconhecido dos antigos, ao examinar as questões do movimento, admitindo grandezas infinitesimais, ou seja, aquelas em que se recupera a condição principal do movimento, a continuidade absoluta, corrige desse modo o erro inevitável que a mente humana não pode deixar de cometer quando examina unidades descontínuas de movimento em lugar do movimento contínuo. Na busca das leis do movimento histórico ocorre exatamente o mesmo. O movimento da humanidade decorrente de um número infinito de vontades pessoais ocorre de forma contínua. A compreensão das leis desse movimento é o objetivo da história. Mas para aprender as leis do movimento contínuo, soma de todas as vontades das pessoas, a mente humana admite unidades arbitrárias descontínuas. O primeiro método da história consiste em tomar uma série arbitrária de acontecimentos contínuos e considerá-la separadamente das demais, quando não existe e não pode existir o início de nenhum acontecimento, mas sempre um acontecimento contínuo, que decorre de outro acontecimento. O segundo método consiste em considerar a ação de um homem, um rei, um comandante militar, como a soma das vontades das pessoas, quando a soma das vontades das pessoas nunca se expressa na atividade de um personagem histórico. A ciência histórica, em sua marcha, toma sempre unidades cada vez menores para exame e com esse método almeja se aproximar da verdade. No entanto, por menores que sejam as unidades tomadas pela história, sentimos que a admissão de uma unidade separada de outra, a admissão de um início de qualquer fenômeno e a admissão de que as vontades de todas as pessoas se expressam nas ações de um personagem histórico são de todo falsas em si mesmas. Qualquer dedução da história, sem o menor esforço da parte da crítica, se desintegra como cinzas, sem nada deixar de si, apenas porque a crítica escolhe por objeto de observação uma unidade descontínua, maior ou menor, porque ela terá sempre direito. Uma vez que a unidade histórica escolhida é sempre arbitrária, apenas admitindo uma unidade infinitesimal para observação, o diferencial da história, ou seja, as tendências homogêneas das pessoas, e alcançando a arte de integrar, fazer a soma dessas unidades infinitesimais, podemos esperar aprender as leis da história. Do século XIX na Europa revelam um extraordinário movimento de milhões de pessoas. As pessoas abandonam suas ocupações habituais, precipitam-se de um lado da Europa para o outro, saqueiam, matam-se umas às outras, regozijam-se e desesperam-se. E em todo o curso da vida se transformam em alguns anos e revelam um movimento intenso
que de início segue de modo crescente e depois declina. Qual é a causa de tal movimento ou devido a que leis isso ocorre? Pergunta a mente humana. Os historiadores, ao responder essa questão, nos apresentam os atos e as palavras de algumas dezenas de pessoas em um dos prédios da cidade de Paris, designando tais atos e palavras com o nome de revolução, pois fornecem uma biografia minuciosa de Napoleão e de algumas pessoas simpáticas e hostis a ele. Relatam as influências de algumas dessas pessoas sobre outras e dizem: aí está porque se deu tal movimento e eis as suas leis. Mas a mente humana não só se recusa a acreditar nessa explicação, como diz francamente que o método de explicação não é correto, porque, mediante tal explicação, um fenômeno mais fraco é tomado como a causa de um fenômeno mais forte. A soma das vontades das pessoas fez a revolução e Napoleão, e só a soma daquelas vontades tolerou e aniquilou ambos. Mas toda vez que houve conquistas, houve conquistadores. Toda vez que houve uma revolução no país, houve grandes homens, diz a história. De fato, toda vez que surgiram conquistadores, houve guerras, responde a mente humana. Mas isso não prova que os conquistadores foram a causa das guerras e que seria possível descobrir as leis da guerra na ação pessoal de um homem. Toda vez que eu, olhando para o meu relógio, vejo o ponteiro se aproximou do 10, ouço que numa igreja próxima começam a tocar os sinos, mas do fato de que toda vez que o ponteiro marca 10 horas os sinos começam a tocar, eu não tenho o direito de concluir que a posição do ponteiro é a causa do movimento dos sinos. Toda vez que vejo uma locomotiva se pôr em movimento, ouço o som de um apito, vejo uma válvula ser aberta e o movimento das rodas, mas disso não tenho o direito de concluir que o apito e o movimento das rodas são a causa do movimento da locomotiva. Os camponeses dizem que no final da primavera sopra um vento frio porque os brotos do carvalho se abrem, e de fato na primavera sempre sopra um vento frio quando os brotos se abrem. No entanto, embora eu não conheça a causa de soprar um vento frio quando os brotos do carvalho se abrem, não posso concordar com os camponeses que a causa do vento frio seja o desabrochar dos brotos de carvalho, porque a força do vento se encontra fora do alcance da influência dos brotos. Vejo apenas uma conjunção de circunstâncias que ocorrem em qualquer fenômeno da vida e vejo que, por mais que eu examine, por mais que minuciosamente que observe o ponteiro do relógio, a válvula e as rodas da locomotiva e os brotos do carvalho, não reconheço a causa do ressoar dos sinos, do movimento da locomotiva e do vento da primavera. Para tanto, tenho de mudar completamente o meu ponto de observação e estudar as leis do movimento, do vapor, dos sinos e do vento. O mesmo precisa fazer a história, e já foram feitas experiências sobre isso. Para o estudo das leis da história, temos de mudar completamente o objeto de observação, deixar em paz os reis, os ministros e os generais, e examinar os elementos infinitesimais homogêneos que dirigem as massas. Ninguém pode dizer até que ponto é dado ao homem alcançar por esse caminho o entendimento das leis da história. Mas é evidente que só por esse caminho se encontra a possibilidade de aprender as leis da história. E nesse caminho, a mente humana ainda não aplicou a milionésima parte dos esforços que os historiadores aplicaram na descrição das ações de diversos reis, comandantes militares e ministros, bem como na explanação das próprias ideias acerca de tais ações.